É o nosso Papo Cabeça sobre neurocirurgia, unindo justamente amigos para poder tirar muitas dúvidas e fazer perguntas às quais você muitas vezes se pegou fazendo ou tentando entender como funciona um ou outro aspecto dessa área, dessa especialidade da medicina. Não é só estudar, é muito mais do que isso. Doutor Denildo Veríssimo conosco. Doutor, alegria poder conversar contigo mais uma vez, tudo bem? Muito obrigado, meu amigo. Para mim, alegria enorme estar aqui falando daquilo que eu tenho paixão, daquilo que eu tenho prazer, com pessoas que eu amo. Léo Vieira conosco. Fala, Léo, tudo na paz? Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente. Vamos saturar nosso amigo de perguntas hoje. É isso. Eu já aproveito para mandar então a primeira. Doutor, num acidente de trânsito, motoqueiro tá lá quando de repente tem a frente cortada, por mais que utilizasse o capacete, não sei se estava preso ou não, tem uma lesão, cérebro, um trauma, vai para o hospital para ser atendido. Em que momento o neurocirurgião entra? Eu trabalhei em hospital de trauma, trabalho ainda, por muitos anos, tá? E em hospitais que tem volume de trauma grave muito grande, né? Hospital do Trabalhador, evangélico, e já vi de tudo, cara. Já vi de tudo. Desde paciente com trauma grave trabalhando, até um bandido que tomou um tiro na cabeça. Já vi de tudo. Já vi casos assim, ó, de um paciente que almoçou com a família, paciente de 25 anos, almoçou com a família, deu um beijo na filhinha, foi trabalhar entregando na moto e não voltou mais, cara. Em traumas graves de crânio, normalmente o paciente, na hora do trauma, ele já tem o que nós chamamos de rebaixamento do nível de consciência. O paciente fica sonolento, ou ele entra em coma, ou ele fica muito confuso, ou tem crises convulsivas, perda de força de um lado do corpo, coisas assim. Nesse momento, tem um colega médico que fica normalmente na ambulância de urgência e emergência, ele já oferece os primeiros cuidados ao paciente nesse cenário, na rua, que é uma forma de proteção contra outras lesões que podem acontecer, caso haja uma queda de pressão arterial, ou caso uma hipotermia, ou que é quando a temperatura do corpo do paciente cai, ou quando diminui a quantidade de oxigênio oferecido para o paciente. Então, esse médico ele vai proteger o paciente contra esse segundo dano, que a gente chama. E esses pacientes, quando chegam no hospital estabilizados, normalmente são feitos exames de todas as partes do corpo. Cabeça, tórax, abdômen, membros e tal. E o neurocirurgião ele já é chamado quando existe um trauma craniano grave, como esse. A presença do neurocirurgião ali, ela é menos importante do que a dos outros médicos que vão tratar funções, inclusive, mais importantes que a do cérebro. Então, um exemplo. Um paciente que tem um sangramento muito grande. Esse sangramento, se não for tratado logo, o paciente vai morrer. O cérebro precisa de sangue. Então, você precisa de um cirurgião que trate isso antes. Um paciente que não consegue ventilar, não consegue trazer oxigênio para o corpo. Isso mata, inclusive, mais rápido, lesiona mais rápido do que a perda de sangue. Então, isso tem que ser tratado primeiro. E aí, depois que tudo isso está ok, o paciente está compensado dessa forma, o neurocirurgião entra. Aí, meu amigo, os mais diversos tipos de lesão você pode ver. Desde perda de couro cabeludo importante, até fraturas de crânio importante, com afundamento, exposição de massa encefálica, cérebro saindo pela cabeça, sangue dentro da cabeça pressionando o cérebro. Então, nesse momento, você tem que atuar na tentativa, realmente, de causar menos dano e de salvar a quantidade de cérebro que não foi lesionada ainda. Já achei muita coisa, cara. Já achei desde terra e pedra dentro da cabeça, até bala dentro da cabeça, até pedaço de madeira. Tá? Já teve caso de uma paciente psiquiátrica de 15 anos que deu uma paulada na cabeça da irmãzinha de 4 anos, cara. E afundou a região do olho aqui da criança. E aí a gente teve que entrar, reconstruir tudo isso e ainda limpar, porque o risco de infecção é muito grande. Graças a Deus essa paciente saiu bem, ela perdeu a visão desse olho, mas não teve nenhuma outra sequela mais importante do que essa, assim, graças a Deus. Mas a atuação, a presença do neurocirurgião o mais rápido possível nessa cena pode mudar muito a vida do paciente. Muitas vezes não é possível salvar.
E até existem pacientes que já chegam no hospital numa clínica que a gente chama de morte encefálica, que sugere uma clínica de morte encefálica. Esse diagnóstico ele só é fechado depois de muitos exames, né? Que daí a gente chega para a família até numa expectativa e numa proposta de doação de órgãos, né? No entanto, nós já entendemos ali que a expectativa de vida do paciente é muito baixa. E aí que muitos colegas do hospital não têm coragem de falar com a família e essa função cai sobre o neurocirurgião. Aí é a hora da salinha. Aí é a hora de chamar os familiares. Tá você e os familiares que nem sabem muitas vezes o que aconteceu. Nem sabem o que aconteceu, só sabem que estão no hospital de trauma. E o neurocirurgião chamou para conversar. Então ele já tem aquela expectativa. E é você que tem que ter a sensibilidade. Aí é que você tem que se colocar realmente como um ser humano e ter a empatia de que você poderia estar do outro lado. Como é que a família se posiciona sobre a doação de órgãos? Vocês, médicos, conversam, ele morreu, morte cefálica e tal. Vocês têm interesse em ajudar outras pessoas, alguma coisa? Vocês têm esse papel? Não compete a vocês? A doação de órgãos é um trabalho que é feito muito antes do que a conversa do diagnóstico de morte encefálica e da iminência de doação de órgãos. Você sabe que o nosso país ele é um dos campeões em doação de órgãos e transplante de órgãos do mundo. Porque nós somos exemplo nesse processo para o mundo todo. Na hora em que o neurocirurgião percebe que o paciente pode estar em morte encefálica, se ele já chega para a família e fala assim, olha, o paciente está em morte encefálica e existe a possibilidade de doação de órgãos, a família olha com estranheza, porque ela sabe que é muito precoce. O diagnóstico ainda não foi feito. Eles têm esperança de que o paciente possa não estar nesse diagnóstico, e de fato ele pode não estar. No momento em que a família entende o que pode estar acontecendo e acompanha todo o processo, em que ela entende o que está acontecendo, acompanha cada exame, isso faz a família amadurecer essa ideia de uma forma muito mais sedimentada e aumenta a chance de doação. Existem alguns episódios em que o protocolo o protocolo de morte encefálica ele não foi feito de forma correta. Isso é uma responsabilidade da equipe que está assistindo o paciente. Não existe como o protocolo de morte encefálica ter sido feito de forma correta, de ponta a ponta, ser diagnosticado a morte encefálica e o paciente não está. Não existe como um cérebro sobreviver, por exemplo, a uma ausência de sangue. Só se pode fazer esse tipo de diagnóstico quando você tem certeza de que não tem nenhuma droga de sedação correndo. O paciente tem que estar com os exames compensados, com a temperatura compensada e sem atividade elétrica do cérebro. Então não tem como um cérebro assim ter vida. Então nesse momento está comprovado que o paciente está em morte encefálica, inclusive deve ser assinado a declaração de óbito quando esse diagnóstico é fechado e é autorizado desligar os aparelhos. Assinatura essa tua, né? Assinatura essa de um conjunto de médicos. Um conjunto de médicos. Não é só um que faz isso. Tá? Não é tu encarregado naquele momento da cirurgia. É um conjunto de médicos. Certo. Tá? Então existe o neurocirurgião, o intensivista, o neurologista que podem fechar esse diagnóstico. A assinatura é feita por vários médicos, não só por um. Uma dúvida, curiosidade. Existe esse quadro, essa situação do coração tá batendo ainda, já ter a confirmação da morte encefálica? O que fazer? Esse é o cenário ideal para uma possível doação e transplante de órgãos. Quando você tem o diagnóstico de morte encefálica, você não tem mais vida, tá, do paciente. Então, os órgãos que estão funcionando, eles servem de esperança aos pacientes que estão precisando de funções, tanto do ponto de vista cardiológica, quanto do ponto de vista renal, de tecidos, córnea, por exemplo, fígado, tá? Então, esses órgãos funcionantes, que muitas vezes eles estão funcionando por causa do suporte artificial que é dado sangue, é dado pressão arterial, é dado oxigênio ao paciente, é compensada a parte metabólica do paciente artificialmente. Esses órgãos podem trazer esperança a muitas pessoas que estão fazendo hemodiálise, pessoas que não podem sair da cama por uma insuficiência cardíaca grave, que muitas vezes são crianças que não podem brincar, pessoas que não conseguem enxergar por causa de alterações da córnea, por exemplo, alterações hepáticas graves, pessoas que estão morrendo por insuficiência hepática. Essas pessoas, elas precisam disso. Então, esses órgãos que estão funcionando são esperança para essas pessoas. Estamos em uma geração muito sadia, né? Galera na maromba e tal. Muita texto alto.
né? Hoje a gente vê bastante na academia. Hoje é a academia, todo mundo vira e fala assim, tô natural. A moda hoje é... Eu tenho que estar com a texto em 10 mil, tem que estar um garanhão. Seguinte, como é que tá o AVC nessa galera jovem? Tem muito caso? Infelizmente, o aumento dos hormônios, o consumo de drogas, tá? E exercícios físicos em exagero, muitas vezes, causam aumento de pressão arterial e causam, inclusive, lesões em paredes de artérias importantes, como a artéria vertebral, por exemplo, que podem gerar o AVC. Eu não estou dizendo aqui que é proibido usar os hormônios, até porque existem indicações médicas para isso, tá? Óbvio que as drogas eu não vou indicar nunca, né? Existem várias drogas aí que aumentam a pressão arterial e tudo mais. Mas o excesso de tudo isso, cara, é muito perigoso. A beleza hoje, né? O fortinho, né? O cara que parece saudável ali e tal. Tem pessoas que pagam muito caro pela aparência e pagam muito pouco pela saúde. Então, isso é uma coisa que não se pode descartar. Doutor, e uma hora a conta chega para quem Chega, cara. usa anabolizante, para quem Chega. está cuidando da saúde sob esse falso pretexto de que está bem. Vocês já ouviram falar de pessoas que, sei lá, com 40 anos, elas precisam repor testosterona porque não produzem mais? Pessoas que dependem disso, cara. É inadmissível um cara com 40 anos, que está no auge da sua produção natural de hormônio, precisar disso. Normalmente são pessoas que estão ali desde os 15 anos tomando hormônio para ficar fortinho, cara. E outra, não dá nem para dizer que fica fortinho, né? Diz que o músculo aumenta, mas se você pedir pro cara correr 100 metros, corre o risco de um tendão romper. Vamos lá, um outro ponto, dúvida aqui. Inclusive, foi notícia aí pelo mundo. Paciente com uma cirurgia no crânio, cérebro, acordado e acho que até tocando violão. Isso aí ganhou o mundo. A medicina tem evoluído muito. Agora, operar paciente acordado, pouquíssimos casos que eu tomei conhecimento já. Ô, João, você tá falando aí de casos no mundo que aconteceram. Eu vou te falar uma coisa que você toma cuidado para não cair da cadeira. É rotina. Isso já é rotina. E é extremamente interessante. Você parece um Hannibal, né? Você tá fazendo a cirurgia lá, o cara com a cabeça aberta e falando. Existem alguns pontos que são importantes a gente colocar na mesa aqui. O cérebro em si não dói. Para que a gente tenha dor, a gente precisa ter receptor de dor, tá? Então existem alguns que são como se fossem, digamos assim, sensores de estímulos dolorosos que determinados tecidos apresentam. Então, assim, o cérebro ele não tem esses receptores. Então, você pode mexer no cérebro e ele não dói. Existem algumas áreas da cabeça que doem. A pele dói, tá? O pericrânio, que é uma pelezinha que encobre o osso do crânio, dói. E a dura mater, que é uma capa que encobre o cérebro, também dói. Então, isso tudo tem que ser anestesiado. O paciente tem que ser retirada a sensibilidade de tudo isso. No acesso, ou seja, no corte, na abertura do crânio, na abertura da dura mater, normalmente o paciente está dormindo. Quando a gente chega no cérebro, a gente acorda o paciente lentamente e o paciente se vê na sala de cirurgia. Aí entra uma coisa importante, né? Uma cirurgia dessa, dá para ser feito de qualquer forma, em qualquer pessoa? Não. Nós precisamos de um perfil psicológico de um paciente que aceite esse tipo de intervenção. Não é qualquer pessoa, tem pessoa que é mais ansiosa, tem pessoa que é menos ansiosa. E esse preparo, ele exige que o paciente muitas vezes seja levado até a sala de cirurgia, que ele conheça como é, porque ele vai acordar num ambiente estranho para ele. Então ele vai entender o que vai acontecer, ele vai entender que ele vai estar com a cabeça presa, ele vai entender que vai escutar a voz do médico, muitas vezes sem ver o médico, porque ele está atrás, né? Ele vai entender que vai ter um neurofisiologista do lado dele fazendo perguntas. Ele vai entender que ele vai estar numa cirurgia. E ainda assim, se o paciente, por algum motivo, entra em pânico ou ele não quer mais, ele está cansado, existe a possibilidade dele ser ressedado e aí continuar a cirurgia com o paciente dormindo, tá? Esse tipo de cirurgia, como eu falei, ele já é uma rotina e ele traz uma segurança muito grande para técnicas operatórias em que as áreas do cérebro responsáveis por determinadas funções, elas não são determinadas de forma segura. Então, por exemplo, funções como a fala, funções como memória, funções como tocar violão, como fazer atividades complexas como essa,
Não existe uma área no cérebro pré-determinada anatomicamente para isso. Então nós temos que expor a área em que a probabilidade maior daquela função está presente e testando durante a cirurgia. Se o estímulo que a gente aplica a determinada área mostra que o paciente começa a ter déficit, aquela área ela não pode ser danificada. E isso a gente só consegue descobrir, João, na hora da cirurgia. Cara, e é a coisa mais linda do mundo. Um paciente cooperativo, um paciente que entende o que está acontecendo, você consegue retirar o máximo de lesão e o paciente sair com 0 sequela. É inacreditável. E isso tudo é graças à tecnologia da anestesiologia, que traz conforto ao paciente, que retira a dor do paciente e mantém a consciência dele. É maravilhoso. Muito admirável, não só a medicina, né, por si só, como também essa área. Eu quero agradecer a você que seguiu conosco até aqui mais esse episódio do nosso Papo Cabeça, agradecendo novamente ao doutor Denildo Veríssimo, neurocirurgião, batendo papo conosco, doutor. Valeu por mais essa. Obrigado, meu amigo. Estamos à disposição sempre. Falar do que a gente gosta, do que a gente ama, sempre bom. Léo, muito bom ter você também aqui. Prazer imenso estar aqui novamente. É isso. E você ficou interessado no Instagram @neurocirurgia e no site denildoverissimo.com. Valeu, pessoal. Até a próxima.